Olá, meus irmãos, muito boa noite. Por gentileza, me informe se estão me ouvindo bem. Boa noite, Tarcísio. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, deixe aí um comentário, só para eu ver se está chegando bem a transmissão. O som tá bom, todos estão me ouvindo. Só deixa uma mensagenzinha, por favor. Bom, eu creio então que todos estão me ouvindo bem. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Nós estamos dando início aí mais um evangelho, que é uma proposta da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, né? O Evangelho no Lar, que nós realizamos através do Facebook. Eu estou só aqui colocando aqui o tempo para eu não me perder, né? Já coloquei. Essa é uma proposta da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, o Evangelho no Lar, né? Que nós realizamos através do Facebook, todos os dias às 8h30, só não na sexta-feira que a gente realiza às 21 horas, até para ajustar uma tabela que a gente tem de horário com a FEB, tá? Aliás, a FEEC. Meus irmãos, eu vou dar início, ninguém está me dizendo nada, eu estou acreditando que está tudo legal, né? Bom, primeiramente eu quero pedir ao nosso Pai amado proteção, né, discernimento, que nós sejamos intuídos aqui pelos bons espíritos que são os seus filhos, que compreenderam a mensagem do Mestre Jesus, o caminho, o próprio caminho que leva de retorno até o Pai. Então, hoje nós eu escolhi um tema que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá sobre o tema estranha moral. Eu gosto muito dos textos que estão nesse capítulo, né? Porque eles explicam, né, na realidade, o que é que o Cristo quis nos dizer com algumas passagens, né? Algumas, até mesmo, que gera assim um primeiro momento, uma apreensão nossa, a gente tem um susto, o Cristo falou aquilo mesmo, né? Eu escolhi o item 9 e o item 16, que está com o subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. O item 9, eu vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Quando a gente escuta o negócio, lê uma passagem dessa e fica pensando, isso saiu de fato da boca do Cristo, o Cordeiro de Deus, um espírito puro que não utiliza de força para levar a sua mensagem, aquele mesmo que disse, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Fica até difícil a gente achar que isso saiu da boca do Cristo. E você, o que é que você acha? Você que está nos assistindo aqui, participando do nosso Evangelho, deixa aí um comentário, comentáriozinho, depois a gente vai dar uma lida, né? Realmente o Cristo falou isso aqui. Agora, será que de fato nós devemos pegar no pé da letra
essa informação que o Cristo nos traz, né, da sua boa nova, a gente já pode fazer uma análise. Porque na época, quando o Cristo falou isso aqui, era para homens pensamentos mais rígidos, né? Mas hoje nós estamos aí há mais de 2000 anos da morte de Cristo, né? Aliás, do desencarne do Cristo, né? E dá para a gente fazer uma compreensão, até porque a história já nos mostra. Por exemplo, qualquer ideia nova que se chega, né, para se tornar uma verdade, né, ela sofre. Se o primeiro momento é uma verdade assim que, não, isso aqui não vai dar muito ibope, não. Hoje fala muito na questão do ibope, né? Não vai dar muito ibope, não. Mas aí aí ela se esvairou, pronto. Mas quando a ideia é forte, né, é intensa, que começa a mexer com alguns interesses, principalmente materiais, aí já começa a haver um certo cuidado, né? E as pessoas começam a tratar a coisa diferente, inclusive indo para cima das pessoas, da doente que trouxe aquela ideia, né? Então, é nisso aqui. Veja um exemplo na história também, Sócrates, né? Sócrates foi um dos precursores das ideias do cristianismo, né? Ele foi condenado, não, e o crime dele, né, foi a acusação grave contra ele foi não reconhecer os deuses do estado dele na época e introduzir novas divindades e corromper a juventude. Qual foi a pena de Sócrates? Tomar aquele veneno da cicuta, né, o chá de cicuta, que é uma planta com o poder de um veneno muito forte da espécie dessa planta, né? Então, toda e qualquer pessoa que venha trazer algo novo assim, a mensagem, a boa nova do Cristo provocou isso, né? E não penseis que eu tenha vindo trazer a paz, vim causar divisão. A gente precisa ter uma visão bem diferenciada disso e analisar com cuidado isso daí, né? Primeiro vendo o próprio Cristo, né? A pessoa do Cristo, nele tinha ele era o próprio Evangelho, né? Um espírito puro que respeita o livre-arbítrio nosso. Jamais viria provocar essa guerra. Mas de que realmente essa paz, né? Ele veio assim, não trazer essa paz. Que paz é que ele de fato relata? No item 16, vem lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos itens também que eu coloquei aqui, traz lá umas explicações que eu recomendo até que você leia, né? Que aí ele vai dizendo, quando Jesus diz, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Ele diz não creais que ele fala em doutrina, mas eu posso colocar aqui, boa nova, se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Quantas guerras a humanidade não tem registrado em função disso, de levar uma ideia, né? Uma ideia para dominar pessoas, dominar culturas, povos, né? Em nome de Deus. Aí a gente tem as cruzadas, tem várias coisas, outros exemplos além de Sócrates, Joana d'Arc, por exemplo, que diziam, né, que ela ouvia vozes
né? E aí os padres, na hora que foram, a Igreja Católica da época, né? Na hora que quiseram colocar ela contra que ela não acreditasse naquelas vozes, ela resolveu crer que aquelas vozes que ela ouviu só o levava para o bem, né? Então, são coisas que a gente começa a compreender, né? E de fato existe, né? Dentro de casa, né? Você mesmo tem um pensamento, o seu filho tem um outro, né? E aí geram vamos dizer assim, esses confrontos que são naturais. Eu penso de uma forma, o outro pensa de outra forma, e aí a gente vai levando, vai conduzindo a vida nesse sentido. Mas o que de fato Cristo quis dizer aqui, à luz assim, vamos pensar enquanto espírito, porque Jesus falava para homens de carne, né? Homens de carne captavam a ideia, mas ele queria atingir de fato, era o espírito que estava nesse homem encarnado. É esse espírito que passa por décadas e décadas, milênios, né? É ele que sobrevive à morte, né, do corpo. Ele estava falando de e essas boas novas exatamente provocam também uma guerra interna. Tira a nossa paz interna. Porque às vezes a gente está tão tranquilo com alguns conceitos formados, por que eu vou mudar? Né? Por que eu vou ter o trabalho de, poxa, eu estou tão satisfeito com certos conhecimentos que eu tenho, eu me estou tão bem, aí vem um Cristo para um tal de Jesus e me coloca outro tipo de pensamento, vem confrontar com os interesses da época, né? E pensando no Cristo, falando para o Espírito, eu fui buscar eu gosto muito eu já disse aqui, gosto muito de André Luiz, porque ele traz a gente para a prática, né? Para realmente o que importa. E aonde Jesus direcionou as suas palavras, né? Eu tenho um texto aqui que eu vou lendo e vou fazendo algumas entonações que são minhas, e aí compreensões minhas. O título é Guerra Útil, e é uma interpretação que ele faz exatamente desses dois itens. E ele começa assim: batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço da renovação íntima. Nós precisamos nos renovar, matar esse velho homem e surgir um novo homem, né? Conhecendo todas as leis de Deus. Aí a gente tem que fazer o seguinte, porque o espírito não leva nada. O que mexe, que move o espírito são os sentimentos. Aí ele começa, aniquile a inveja, pois a solidariedade é que serve. Elimine a hipocrisia, a sinceridade é que conta. Ataque o cinismo que existe em você, a honradez é que convém. Destrua a vaidade que tem em você, pois a modéstia é que vale. Lute contra o egoísmo, porque ele é um dos filhos, né? Um dos companheiros lá do orgulho. A caridade é que salva. Expulse a violência da sua vida, a calma é que ajuda. Debele a descrença, a fé é que protege. Brigue contra a vingança, né? A gente nos debates, né? A gente sempre colocar a nossa ideia, ou então às vezes quando alguém faz alguma coisa com a gente quer rebater isso daí, mas o André Luiz na interpretação diz, e o Cristo também falou, o perdão é que resolve. Extermine o ódio que existe ainda em você, o amor, pois o amor é que constrói. Destroce a mentira, a verdade é que defende. Destrua a intolerância, a paciência é que socorre. Derrote a cólera, né? A brandura é que interessa.
combata o orgulho. Esse é pesado, né? Porque ele evita, inclusive, a gente até de ver a verdade, né? E aí a preguiça também é um dos filhos do orgulho, e aí impede que a gente vá atrás de novas informações, né? Para ver se aquela informação que está, aquele conhecimento que chega é importante para a nossa vida. E compreenda que com a humildade é que importa. Aí André Luiz conclui assim: realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral, entrincheiradas na intimidade da alma. Contudo, é uma guerra útil que conduz ao bem. E por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratar de paz. Olha aí, é essa paz, essa falta, a briga contra essa paz, né, que nós estamos presos, ainda amarrados no nosso comandismo, que o Cristo veio. E é essa divisão do homem velho para o novo homem que surge a partir da gente seguir e com o Evangelho, viver o Evangelho nas nossas próximas atitudes. Meus irmãos, eu queria só informar, eu concluo, né, agradecendo a confiança de vocês, da casa, e dizer que amanhã nós temos uma atividade da casa, às 10 horas, é uma live. O tema é o que encontrei na fé, testemunho de superação. Vão estar lá 4 irmãos que eu adoro, que eu gosto muito, via YouTube, Facebook, e vai ter lá mensagens muito boas e consoladoras. Paz e bem a todos, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e confiemos em Jesus, porque com Ele a gente vence.